Olá, me chamo Franklin Ferreira, sou arquiteto e urbanista, doutor pela Universidade de São Judas Tadeu e pesquisador, além de professor universitário. Apresento o trabalho em coautoria com a professora Maria Isabel Imbrunito, doutora pela FAUSP e docente no programa de pós-graduação e também na graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A professora Maria Isabel Imbrunito assume a autoria, né, desse artigo, que dá origem à presente apresentação. Bom, o trabalho intitulado Representação da Paisagem Urbana Periférica na Perspectiva da Cidade Educadora, situado no eixo temático Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se baseia em uma experiência de extensão universitária realizada em uma escola pública na zona leste de São Paulo, envolvendo universidade, comunidade escolar e artistas locais. O trabalho teve como objetivo aprofundar e discutir as bases teóricas de uma atividade de extensão universitária realizada no âmbito de um programa de pós-graduação com escola pública estadual de ensino fundamental e médio, que consistiu na representação da paisagem urbana periférica em murais de grande extensão em conjunto habitacional na zona leste de São Paulo, relacionando a atividade aos temas da identidade periférica e meio ambiente à luz do conceito de cidade educadora e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS e da Agenda 2030 da ONU. Quanto à metodologia, a atividade de extensão ocorreu por meio de visitas ao local, palestras com pesquisadores sobre os temas da representação e da paisagem, oficinas realizadas em escolas públicas e em parcerias com o Museu de Arte, finalizando com a elaboração de painel artístico com a escola pública e grafiteiros locais. Para fundamentar as ações, foi realizada uma revisão bibliográfica explorando os conceitos de representação da paisagem, identidade e diferença, cidade educadora e ODS. Para cumprir com o objetivo de aprofundar as bases teóricas da ação extensionista, fez-se a correlação entre teoria e prática por meio do cruzamento do referencial teórico com as ações realizadas de pintura mural em escola pública situada em área periférica da cidade de São Paulo. No que diz respeito à originalidade e relevância, as ações extensionistas tornaram-se parte importante do currículo formativo universitário e representam oportunidades de trocas de conhecimento entre a universidade e a sociedade, a partir das quais todos aprendem. O trabalho com escolas públicas de ensino fundamental e médio, situadas em áreas vulneráveis, amplifica a relevância e a abrangência das ações, pois envolve as novas gerações no exercício de caracterizar e refletir criticamente a paisagem periférica, além de viabilizar ações para a transformação efetiva do espaço urbano. São beneficiados os estudantes de arquitetura e urbanismo, ao terem contato com os problemas concretos dos territórios, estudantes da escola pública que têm suas práticas, saberes e experiências valorizados e incorporados em atividade de ensino formal, e a comunidade do entorno por meio da transformação dos espaços públicos. Quanto aos resultados, a transformação das áreas livres da escola pública, com participação de diversos atores, dentre eles a comunidade escolar, artistas convidados e a universidade, permite o engajamento e o fortalecimento de vínculos entre a escola e o território, incentivando a problematização e significação de temas trabalhados pelo currículo escolar e contribuindo com a formação cidadã
ao envolver os jovens nos problemas da comunidade, em alinhamento, sobretudo, aos ODS número 4 e 11. Quanto às contribuições teóricas e metodológicas, a revisão bibliográfica aproxima conceitos complementares nos campos da paisagem, representação, identidade e educação, constituindo uma transdisciplinaridade favorável ao fortalecimento da escola e da comunidade para atuarem na transformação do espaço periférico. A transdisciplinaridade vem de encontro à intersetorialidade presente na ideia da cidade educadora, que se viabiliza no território por meio de uma rede viva de equipamentos e agentes, abrangendo diferentes frentes de atuação previstas nos ODS. A correlação entre teoria e prática mostra-se importante para sedimentar a compreensão das ações pelo grupo extensionista e contribui com a reflexão sobre as metodologias praticadas, visando o aperfeiçoamento das práticas. Quanto às contribuições sociais e ambientais, as ações extensionistas ligadas ao conceito de cidade educadora, ao proporem uma relação com a cidade por meio de uma intencionalidade educativa, problematizam a paisagem periférica e fortalecem a identidade local, abordando temas sociais, urbanos e ambientais. Essas ações trabalham o engajamento da comunidade na transformação da paisagem, convidando a participação cidadã. Ao reforçar a inserção da escola na sua comunidade, as ações extensionistas auxiliam na aplicação de práticas educacionais diversas em uma realidade concreta de vulnerabilidade, propiciando transformações efetivas naquele local. Bom, o trabalho parte de uma questão central, né, que é a distância entre a escola e o território em que ela está inserida. Frequentemente, a paisagem periférica é pouco valorizada, estigmatizada ou ausente dos processos pedagógicos. E, nesse sentido, nós dialogamos com Paulo Freire, que já apontava que a educação precisa estar vinculada à realidade concreta dos sujeitos. E, diante disso, surge a pergunta, né, uma pergunta norteadora. Como a escola pode contribuir para valorizar, ou melhor, para a valorização e transformação da paisagem periférica? Bom, nesse sentido, explicitando os objetivos, né, o principal aqui é discutir as bases teóricas em uma ação extensionista que se constitui na representação da paisagem periférica por meio de murais de grande escala em uma escola pública. E essa ação foi articulada com identidade periférica, meio ambiente e o conceito de cidade educadora, além dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Que diz respeito à metodologia, explicitando então, essa é uma pesquisação com abordagem qualitativa, sendo que o processo envolveu o mapeamento afetivo do território com os estudantes, as visitas a instituições culturais, onde ocorreram oficinas, além das oficinas desenvolvidas com os estudantes na própria escola estadual, e a produção coletiva de murais em paredes externas à escola. O referencial teórico do trabalho se organiza em 3 eixos principais: paisagem e representação, identidade e diferença e cidade educadora. A paisagem é entendida como um processo dinâmico, resultado da relação entre sociedade e natureza. E como afirma Milton Santos, a paisagem não é apenas um conjunto de formas, mas envolve também cores, movimentos, sons e significados. Além disso, ela depende da percepção. Cada sujeito vê e interpreta a paisagem de maneira distinta,
Nesse contexto, a representação da paisagem torna-se fundamental. E segundo Maria Grazia Chianti, a representação não apenas descreve a paisagem, mas revela suas potencialidades e pode orientar a sua transformação. Ou seja, representar também é intervir. No que diz respeito à identidade e diferença, a identidade é compreendida como uma construção social, instável e relacional. De acordo com Tomás Tadeu da Silva, a identidade e diferença são reproduzidas em conjunto dentro de sistemas de significação marcados por relações de poder. Isso significa que há uma disputa sobre quem é visível e quais narrativas são legitimadas. E, nesse sentido, a Judith Butler contribui ao enfatizar que as identidades não são fixas, mas construídas por meio de práticas e performances sociais. Portanto, criar espaços de expressão é também um ato político. O conceito de cidade educadora propõe ampliar o entendimento da educação. Segundo Jean Trilha Bernet, a aprendizagem acontece também nos arredores da escola, ou seja, no cotidiano da cidade. E nesse contexto, a cidade passa a ser suporte, objeto e também agente educativo. E isso implica reconhecer o território como parte ativa do processo pedagógico, integrando diferentes agentes e saberes. Conforme vemos nessas imagens, o primeiro mural abordou questões ambientais como descarte de lixo, poluição e a presença de um córrego na comunidade. A intervenção, na imagem à direita, ocorreu nos muros externos da escola. Os resultados incluem melhoria da qualidade do espaço, redução do descarte irregular e fortalecimento do papel educativo da escola. O muro deixa de ser apenas limite físico e passa a ser um dispositivo pedagógico. Já o segundo mural, visto aqui nessas duas imagens, teve como tema a história do conjunto habitacional, especialmente sua construção por mutirão. O painel representa a paisagem local através dos conjuntos habitacionais, os conjuntos residenciais, a memória coletiva, aqui representada pelos trabalhadores e pelos atores que compuseram o mutirão, e o próprio protagonismo dos moradores. Aqui podemos dialogar com Jacques Rancière, quando afirma que o real precisa ser ficcionado para ser pensado. A arte, nesse caso, reorganiza os sentidos da realidade e contribui para a sua ressignificação. Bom, o que nós podemos destacar aqui como conclusão é que a ação extensionista materializa o conceito de cidade educadora ao integrar a escola, território e a comunidade. A representação da paisagem não é apenas um instrumento de leitura, mas uma prática ativa de transformação. E principalmente, quando os sujeitos se reconhecem na paisagem, eles se tornam agentes de sua transformação. Por fim, as referências utilizadas para a confecção do artigo, e o meu muito obrigado